É isso aí, meus camaradas. Mais um vídeo aí. E esse vídeo vai ser um vídeo nostálgico, esse episódio de hoje. Extremamente nostálgico. Eu vou falar sobre uma retrospectiva, né? Dos filmes que eu assisti, dos primeiros filmes que eu assisti. E vou aproveitar, né? Para fazer também uma análise sobre a temática da regra dos 15 anos, né? Para quem não conhece sobre a regra dos 15 anos, eu vou falar um pouco aqui, que é aquela regra que diz que todos os filmes que você assistiu quando você tinha 15 anos de idade, até antes, quer dizer, antes dos 15 anos de idade, quando passa dessa época que você já está adulto, que você chega na idade adulta, você vai reassistir esses filmes e vai se decepcionar, né? Eles são filmes que você vai ver que eles não eram tão bons como pareciam na época. Sinceramente, eu nunca, desde que eu conheci essa regra dos 15 anos, eu nunca concordei muito com ela. Não sei se é porque eu sou uma pessoa extremamente nostálgica, mas assim, o que eu vou falar? Eu digo muitas vezes que eu sou imune à regra dos 15 anos, porque a maior parte dos filmes que eu assisti, não digo todos, mas a maior parte dos filmes que eu assisti quando eu tinha antes de 15 anos de idade, a maior parte deles, eles continuam sendo grandes filmes e que muitas vezes filmes que eu assisti mais recentemente não conseguem ter esse apelo tão forte, não conseguem me convencer e me fazer me sentir tão bem com eles. Mas tem exceções, claro, tem muitos filmes que eu assisti antes de ter feito 15 anos que hoje, analisando eles, eles realmente eles não passam mesmo nessa regra dos 15 anos. São filmes que você vê que eles não são tão bons. E eu não estou falando da questão meramente de efeitos especiais, cara. Acho que, sinceramente, na minha opinião, efeitos especiais é uma categoria secundária, uma categoria que não é o parâmetro principal para se dizer o quanto um filme envelheceu mal ou não. Eu acho que o principal, sinceramente, é roteiro, a história e as atuações. E os efeitos vão ficando em segundo lugar aí, terceiro lugar. Então é só mesmo para efeito mesmo de a gente analisar o que acontece. Um filme que envelhece mal é um filme que ele é muito ruim de roteiro, muito ruim de atuação, e o filme se escora totalmente de cenas de ação e cenas de efeitos. Ou seja, para um filme como esse, você com certeza, se o efeito não tiver muito à frente, muito. E outra coisa, efeito especial, principalmente se for efeito de computador, sempre, quase sempre, né? Raros exemplos que a gente vai ver no passado, você vai ver que depois ele não é tão bom assim. A maioria das vezes os efeitos especiais sempre eles se desatualizam. Quando passa um certo tempo, você olha que eles não eram tão bons quanto pareciam na época. Claro que, como eu falei, tem suas exceções. Então vamos nos ater mais, vamos falar aí, vou fazer essa viagem no tempo comigo. Eu estou até vestido com uma camisa para a gente entrar nessa viagem do tempo. Vamos voltar para 1989 agora, gente. Entra comigo aí na máquina do tempo comigo. Por que 1989? Você deve estar olhando essa camisa, a camisa do Napoli, o time mais surpreendente de 1989, que comandado por Maradona Careca foi campeão, não só italiano, e não era uma potência, era um time que não era, não vou me aprofundar muito em futebol, mas era um time que era um azarão daquela época no campeonato italiano, com tantas potências ali, foi campeão, e não só campeão do país, mas também campeão europeu, né? Então, assim, é uma boa nostalgia essa camisa do Napoli aqui que eu estou usando para a gente fazer essa volta no tempo. Então vamos lá, 1989. Por que 1989? Porque eu digo que 1989 para mim foi uma volta, foi o abrir da minha consciência, né? O a abertura de consciência foi quando eu comecei a ter realmente memórias com certa noção das coisas.
Porque antes disso são flashes muito apagados, eu não lembro de nada praticamente, só de algum desenho, alguma coisa assim muito, sem muita, como é que se fala, sem muito conteúdo as memórias. Agora, a partir de 1989, começo a lembrar com mais clareza das coisas. Por isso que eu vou começar essa nostalgia, essa análise, essa cronologia dos filmes que eu assisti a partir de 1989, quando eu tinha meus 6 anos de idade. Então vamos lá, né? Vamos voltar para 1989. Continuando aí nessa volta no tempo, 1989, 17 de maio de 1989, esse grande filme, o Exorcista, o primeiro filme que eu assisti na minha vida com 6 anos de idade, um filme que marcou. O Exorcista. O Exorcista. O Exorcista. Você nunca sentirá tanto medo. O Exorcista. Agora finalmente liberado para a televisão. Próxima quarta, no seu cinema em casa. Ah não, velho. Então, O Exorcista, como eu falei, primeiro filme que eu assisti no ano de 1980. Primeiro filme que eu assisti na minha vida, no dia 17 de maio de 1989, esse o maior filme de terror de todos os tempos. E que, sinceramente, não tem obra-prima que chegue aos pés do Exorcista. Eu digo ainda que. Eu digo que, assim, esse é um dos filmes que a regra dos 15 anos, se a gente for falar, ela tornou esse filme melhor, na realidade, do que ele era na época. Sim, filmes de terror, geralmente, quando você assiste a primeira vez, eles são mais assustadores, eles te impactam muito mais, te assustam muito mais da primeira vez que você assiste, com certeza. Porque seu cérebro, sua mente vai se acostumando, vai se adaptando àquele tipo de experiência, de medo, de pavor, outras sensações que possa vir a ter. Então, com certeza, nenhuma outra experiência que eu tive com esse filme O Exorcista se compara à primeira que eu tive lá em 1989. Esse filme me fez ter medo, um medo surreal. Esse filme mexeu comigo de uma maneira sobre-humana. Então, assim, eu tive tanto medo que eu não sei nem explicar com palavras esse medo. E das outras vezes que eu fui assistir esse filme, depois da segunda vez que eu fui ver esse filme, só foi em 1999. Ou seja, 10 anos depois, quando esse filme foi exibido no Intercine novamente. Pela segunda vez que ele passou, né? Pelo menos que eu vi. E ele me assustou, me impactou bastante em 1999, porque eu tinha mais consciência para entender a história do que em 1989, quando eu tinha 6 anos. Claro que não teve aquele mesmo medo irracional, aquele pavor desesperado que teve quando eu assisti em 89. Mas também teve uma carga de pavor, de medo, de terror inacreditável. Eu sempre assisto esse filme, volta e meia, e todas as vezes que eu assisto, o medo que ele causa, ele deu uma diminuída, com certeza. Mas a história, esse filme, ele enriqueceu, ele ficou tão melhor do que das primeiras vezes que eu assisti, porque eu consegui ter um entendimento maior da história. Com a idade que a gente chega assim, a ficar mais adulto, a gente consegue ver as nuances, a gente vê a atuação maravilhosa desse filme, a história, tudo. Então, assim, esse filme é um dos poucos exemplos aí, que se a gente for ver, que a maioria das pessoas que dizem que esse filme não se encaixa na regra dos 15 anos. Mas também tem aquela coisa, poucas pessoas assistiram esse filme antes de ter 15 anos de idade. Se você for ver, é um filme até bastante pesado, O Exorcista de 1973.
Acho que das pessoas que eu conheço, ninguém assistiu antes dos 18 anos, ou pelo menos dos 16, 15 anos esse filme. Então eu sou uma pessoa que eu tenho uma experiência com esse filme fora do comum, porque foi o primeiro filme que eu assisti, foi logo o Exorcista. E ele melhorou monstruosamente. O terror dele continua também tão bom, não tão insano quanto era na época, mas ainda mexe muito. É um filmaço até hoje e não se encaixa nessa regra dos 15 anos. Sinceramente. Aeroporto 1975. O segundo filme que eu assisti na minha vida foi 30 de maio de 1989, na sessão da tarde, que eu assisti esse filme. 747. Carregado com uma coleção de arte e convidados de um milionário, o jumbo cai no Triângulo das Bermudas. James Stewart é o excêntrico milionário. Jack Lemmon, o piloto. Brenda Vaccaro, a aeromoça. E entre os convidados, Joseph Cotten, Olivia de Havilland, Lee Grant. Aeroporto 1977. Inaugura agora o nosso Super Cine. Eu mandei aí errado a chamada. Na verdade, o filme é Aeroporto 1975, né? Eu mandei do Aeroporto 1977. Foi um engano aqui, né? Para alguns passageiros é uma viagem de negócios, mas ninguém poderia achar que é uma viagem de prazer. A odisseia que atravessará um 747 no seu trajeto de Washington a Los Angeles e também da calma ao desespero. Oh, meu Deus! Muito machucada! Não resta ninguém para pilotar o avião! Quero fazer uma mudança de curso para bater nas montanhas. Estamos baixo demais. Montanhas? Estamos tão perto. Você pode, Mercy. Eu não posso fazer isso. Quer dizer que a aeromoça está pilotando um avião? Calma. Claro. Charlton Heston e Karen Black em uma obra-prima do cinema catástrofe. Mas eu só peguei esse avião por causa do filme. Aeroporto 75, domingo, 19 de outubro, no TCM Classic Hollywood. Então, Aeroporto 75, filme de 1974. Filme que é um dos maiores ícones, né, dos filmes do cinema catástrofe. Depois desse filme, vários filmes de avião foram sendo produzidos, né? É um filme que conta com o grande Charlton Heston, né? Para quem precisa de apresentações para Charlton Heston. E outros atores aí interessantes aí também, inclusive a Linda Blair tá nesse filme, que é a própria menina do Exorcista. Então, ou seja, os dois primeiros filmes que eu assisti tinha a mesma atriz juvenil aí. Engraçado isso. Uma coisa que eu acho interessante também é que a maior parte dos filmes que eu assisti no início da minha vida aí, nesse primeiro ano da minha vida cinematográfica, em 89, foram grande parte filmes dos anos 70. Ou seja, o início da minha experiência cinematográfica foram com filmes dos anos 70, ou seja, O Exorcista de 73, Aeroporto 75 de 1974 e alguns outros filmes que eu vou falar aqui. Vai ter alguns dos anos 80, mas a maioria aí desses primeiros filmes que eu assisti eram filmes da década de 70. Impactou muito o início da minha experiência ali. Então, assim, esse foi o segundo filme que eu assisti, como eu falei, no dia 30 de maio de 89. Cometi um erro aí colocando a chamada do filme Aeroporto 77. Pra você ver que o filme fez tanto sucesso que teve até uma sequência chamada Aeroporto 77. Teve outros filmes, inclusive paródia, a maior paródia de todos os tempos. Para a maioria dos críticos apertem os cintos, o aeroporto sumiu. Não, o aeroporto não era. Apertem os cintos, o piloto sumiu, que é uma obra-prima da comédia. Então você vê aí que foi um filmaço. Então o que eu posso falar sobre o Aeroporto 75? Eu não lembrava nada desse filme. Aqueles filmes que eu assisti quando era criança, que eu não tinha memória de nada. Só lembro daquela angústia do pessoal que o avião ia cair e tinha uma aeromoça que tentava
guiar o avião e várias pessoas com medo da morte, coisas que são muito padrão nesses filmes de desastre, né, de avião. Então eu não lembrava de nada, só dessas emoções, né, angustiantes aí, dessa tensão do filme. E revendo, né, eu revi esse filme depois de 30 de maio de 89, eu nunca mais vi esse filme na minha vida. E aí eu fui rever ele no ano passado. E eu gostei, achei um filme empolgante, uma história legal, boas atuações, principalmente do Charlton Heston, e passa-se com certeza na regra dos 15 anos, na minha opinião. Que inclusive ele é o grande clássico dos filmes catástrofe de avião, né? Então é isso. Um lobisomem americano em Londres. Terceiro filme que eu assisti na minha vida, no dia 23 de julho de 1989, na sessão das 10. Pra quem é dessa geração aí lembra da sessão das 10, que era rica em filmes de terror, filmes trash. Marcou muito a infância de muita gente naquela época. Festival de Filmes do SBT. Um jovem é atingido por uma antiga maldição. E nas noites de lua cheia, passa a viver um terrível pesadelo. Um lobisomem americano em Londres. Um filme com os mais incríveis efeitos especiais. Breve, no Festival de Filmes do SBT. Tá aí um filme que envelheceu muito bem. Um lobisomem americano em Londres. Esse que foi meu filme preferido no início da minha infância. Acho que durante meus 3 primeiros ou 4 primeiros anos da minha vida era o melhor filme de todos os tempos para mim. Eu não enjoava desse filme, eu amava esse filme. Um lobisomem americano em Londres. Então a gente deve estar pensando, caramba, o cara tinha 6 anos de idade, já começou a vida dele assistindo 2 filmes de terror aí, com uma pegada até um pouco adultas, as histórias temáticas, né? O Exorcista e o Lobisomem Americano em Londres. Pois é, cara, assim era a infância nos anos 80 e início dos 90, sem Nutella. Era na violência mesmo. O SBT, a Globo, esses canais passavam, principalmente o SBT, passava muito filme cabeludo até a tarde. Cara, que saudade. Então, assim, um Lobisomem Americano em Londres, filme de 1981, filme que ganhou Oscar, inclusive, de efeitos especiais, que inclusive por conta desse filme foi criado essa categoria de prêmio de efeitos especiais que não existia antes do filme. A melhor transformação de lobisomem da história do cinema. Muita gente vai ficar puxando o saco de Van Helsing, de outros filmes aí com transformação feita em computador, mas nenhuma delas tem esse impacto que teve para a história do cinema e visualmente como essa transformação do Um Lobisomem Americano em Londres. Melhor filme de lobisomem em todas as listas que eu já vi até hoje, de todos os tempos. É um filme que ele é muito engraçado, tem terror, tem romance. Uma coisa que se perdeu esse dom que os filmes tinham nos anos 80 e 70 de mixar vários tipos de gêneros em um filme só. Antigamente você via filmes policiais, filmes de ação que tinham espaço para comédia, espaço para drama e tudo e ação, tudo num filme só. Filmes de terror também tinha muito isso. E não ficava uma coisa desnivelada, ficava perfeita a mixagem dos gêneros ali que estavam todos juntos. E o Lobisomem Americano em Londres, se brincar, é o melhor exemplo de todos, de uma mistura de gêneros que ficou perfeita. Perfeita. Então, assim, esse filme envelheceu maravilhosamente. Ele, como é que eu posso dizer? Ele passa tranquilo na regra dos 15 anos.
Eu lembro que quando eu assisti esse filme eu nem entendia muita coisa que acontecia no filme, mas eu amava esse filme quando eu fui rever ele, porque eu assisti ele muitas vezes ali quando eu era criança. Depois esse filme sumiu da televisão, não passava em canto nenhum. Aí em 2006 esse filme veio a passar novamente na época que era o canal 21 que estava no lugar do canal 6, né? E ali passou durante umas 2 vezes esse filme numa sessão das 2, que tinha essa sessão, que ela passava 2 da tarde e reprisava 2 da manhã. E eu cheguei a ver esse filme, Um Lobisomem Americano em Londres, depois de, cara, quase 20 anos depois ou mais que eu fui rever esse filme. E esse filme estava muito melhor do que quando eu assisti quando era criança. E até hoje, quando eu assisto esse filme ainda, ele está melhor mesmo, muito melhor. Os efeitos parece que são muito mais incríveis quando a gente vê os efeitos práticos desse filme. Essa mixagem de subgêneros, de gêneros que tinha no filme, né? A comédia bem misturada com o romance e o terror, cara. Cara, só com um entendimento melhor você vê o quanto que esse filme melhorou, né? Fúria de Titãs, 1981. Mais um filme que eu assisti aí no mês de julho desse ano de 89. Mas acertadamente 26 de julho de 1989 eu assisti Fúria de Titãs. Primeiro filme que eu tive contato aí com a mitologia grega. E me interessou muito. Depois disso depois desse filme eu tive um grande interesse pela mitologia. E é um filme que tem grandes ícones do cinema da Hollywood antiga aí. Temos aí Ursula Andress, que já teve no primeiro 007, o papel de Afrodite. Temos o Laurence Olivier, né, que ele fez vários filmes ali, no caso era conhecido como o maior ator de todos os tempos, fez muitas peças de Shakespeare, no papel de Zeus e entre outros atores aí nesse filme. Então, esse foi o quarto filme, né, que eu assisti, que eu lembro, né? Mitologia grega criou Perseu e Andrômeda. E desde aquele instante, soube que faria qualquer coisa por você. Um amor que desafiou os enigmas do mal, os mistérios das trevas, as armadilhas da natureza, a força dos deuses. Fúria de Titãs, com Laurence Olivier e Ursula Andress. Festival de Verão, amanhã, depois de Globo Repórter. Então, Fúria de Titãs, esse foi um filme que me apresentou para a mitologia grega, como eu falei. Filmaço aí, que passou... a primeira vez que eu vi foi na sessão da tarde. Esse filme passava volta e meia na época das férias, a maioria das vezes. Era um filmaço, cara. E hoje em dia a gente vê aqueles efeitos de stop motion, né, que tinha muitos filmes na época épicos dos anos 60, 70, com essa pegada de stop motion. E eu gostava muito desses filmes. Hoje a gente acha meio bobo esses efeitos, mas sinceramente eu gosto da refilmagem de Fúria de Titãs, mas eu acho que eu tenho um carinho especial por esse filme de 81. Eu acho que ele tem boas atuações, tem uma ótima história e sinceramente, eu acho que o stop motion ele envelhece menos ridículo do que certos efeitos que eram chamados de efeitos de Play 1, né, que tinha no início dos anos 2000, que se tornaram muito ridículos em alguns filmes aí. Então, assim, Fúria de Titãs, ele envelheceu, na minha opinião, bem. Eu vi esse filme lá em 89, depois eu devo ter visto alguma vez aí depois, quando era criança, e fiquei muito tempo depois sem ver esse filme. E eu fui rever ele já nos anos 2000 de novo. E da última vez que eu vi, no ano passado, eu achei muito boa a história, empolga. O pessoal de hoje em dia não tem muita paciência para esses filmes, né, por conta da falta de efeitos especiais de ponta. Geralmente esses filmes tinham um
ritmo um pouco mais lento, para trabalhar a história, trabalhar os personagens. E o pessoal hoje não tem muita paciência para ver isso, mas eu indico, na minha opinião, Fúria de Titãs, ele melhorou muito mais em relação ao que ele era quando eu assisti quando eu era criança, porque hoje eu tenho entendimento da história, consigo entender muito mais o filme. Na época eu só queria ficar vendo aquele cara esquisito parecendo um diabo e aqueles monstros que apareciam no filme, eu não entendia muito bem a história. Então é isso. Fúria de Titãs de 1981. Foi o quarto filme que eu assisti aí. Superman, o filme, 1978. Filmaço aí. Primeiro filme de super-heróis que eu assisti. Eu assisti ele no dia 4 de dezembro de 1989, na sessão da tarde. Foi um filmaço aí, sinceramente, o primeiro filme de super-heróis que eu assisti na minha vida. Eu assistia muito quando era criança a série do Incrível Hulk, mas o primeiro contato que eu tive com heróis foi esse filme do Superman, o filme de 1978. Filme que marcou, com certeza, não só a minha vida, mas a história do cinema de super-heróis, porque foi a primeira grande obra-prima do cinema. Filme que tem uma trilha sonora fantástica, atuações também muito boas, por mais que tenha ido muito pelo rumo da comédia, mas Richard Donner fez uma obra-prima nesse filme. E também temos a presença do Christopher Reeve, que, por mais que o Henry Cavill fez um ótimo trabalho aí como Superman nos últimos anos, mas quem imortalizou mesmo a figura do Superman foi o Christopher Reeve, que ele vestiu a capa e o uniforme e se tornou o rosto do Superman, né? O ideal do Superman de uma forma como nenhum ator conseguiu fazer antes e depois da mesma maneira. Então esse foi o primeiro filme de super-heróis que eu assisti, Superman, o filme de 1978.